Reflexões sobre a vida e a sabedoria dos nossos avós. Em um pequeno vilarejo, onde as casas pareciam sussurrar segredos em cada telhado desgastado, Veranice, a Vera, caminhava até a marcenaria do seu amor, Clemente. O cheiro da madeira fresca preenchia o ar, trazendo uma sensação de esperança. Ela sonhava acordada com um futuro radiante ao lado dele, criando uma vida em conjunto, cheia de amor e risos. Mas o que era para ser um conto de fadas, logo se transformou em um pesadelo na sua mente. Dona Cândida, sua sogra, era uma mulher imponente, com olhos que pareciam enxergar através de você, e uma voz que ecoava como um trovão. A expectativa dela pesava como uma pedra no peito de Vera. Cada palavra de reprovação fazia suas pernas tremerem. E quando Olavo nasceu, o mundo dela criou novas sombras. O choro do bebê era doce, mas lembrava-a constantemente das responsabilidades, fraldas, mamadeiras e olhares críticos da sogra. A pressão aumentava, e entre cada desafio, Vera lutava para... As cicatrizes do passado começaram a se revelar. No fundo daquela mulher dura, havia uma história de perdas e dores que Vera não podia ignorar. A tensão entre elas era palpável como uma tempestade prestes a romper. Mas um dia, no calor da discussão sobre fraldas, algo mudou. Vera lançou um olhar que cortou o ar, uma mistura de raiva e desespero. Dona Cândida surpreendentemente parou. Os olhares se cruzaram, e por um instante, as paredes que separavam suas almas desmoronaram. Vera via agora uma mulher quebrada, com medos que pareciam se arrastar por séculos. Com esse pezinho de compreensão, um novo relacionamento começou a brotar entre elas. Vera decidiu que não seria apenas sombra da sogra, mas luz em seu próprio caminho. Ela explorou sua paixão pela costura e, aos poucos, tornou-se reconhecida no vilarejo. Seus dedos dançavam entre tecidos e linhas, e a cada criação, um pedaço de seu passado se dissipava, e enquanto Clemente prosperava, moldando madeira como um artista, já em seu 74º ano, mudando-se para uma nova casa e cercada por netos que a chamavam de vovó, Vera se viu diante de um baú esquecido. O sangue congelou em suas veias ao abrir a tampa. Dentro, cartas amareladas revelavam um segredo que poderia desmoronar tudo o que construíra. Olhos marejados, ela percebeu que os fantasmas do passado nunca realmente a abandonaram. E agora, o que fazer? Confrontar a dor e curar as feridas, ou silenciar aquele eco do passado? Reservando as histórias que ligavam sua família, a decisão pesava e o futuro à sua frente parecia tão incerto quanto o primeiro dia em que conheceu Clemente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, fique bem em forma. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A decisão pesava sobre Vera como uma nuvem escura prestes a desabar. Com as cartas em mãos, o que antes parecia uma vida de realizações, agora tremulava sob o peso de um segredo devastador. Respirações apressadas ecoavam dentro dela, enquanto polidas memórias borradas se aglomeravam em sua mente. A cabana silenciosa, habitada por risos infantis, cedia lugar a um silêncio inquietante, até que uma batida na porta a fez pular. Vera. Era Clemente. Sua voz soava preocupada, trazendo a realidade de volta com um choque. Ele a encontrou com lágrimas nos olhos, o rosto pálido. O que aconteceu? Ela hesitou, mas antes que pudesse responder, o telefone tocou. O som agudo cortou o ar como um golpe. Clemente correu para atender. A expressão dele mudou instantaneamente. A cor saiu de seu rosto.
É a polícia. Ele gaguejou, o olhar preso na tela do celular. Sua voz soou trêmula, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. A mão de Vera tremeu ao ouvir aquelas palavras, o coração batendo descompassado. A polícia? Para que servia isso? O que houve? Ela questionou, mas o silêncio de Clemente a respondeu com um eco pesado. Vera, precisamos ir. Ele segurou a mão dela. A urgência em seu toque era quase palpável. O mundo parecia girar em torno do telefone, que ainda ecoava silêncio. Eles correram porta fora, corações acelerados. Clemente guiava-a pelas ruas estreitas do vilarejo, onde as casas olhavam com curiosidade. Ao chegarem na pequena delegacia, o cenário mudou. O que antes era um local de costume, agora exalava tensão. 2 policiais esperavam, um deles inclinado sobre a mesa, o rosto sombrio. Precisamos que você se sente, Dona Vera. Isso não vai ser fácil. O aperto no peito dela aumentou. Cada batida do coração, uma lembrança da caixa que ainda estava em casa. O homem continuou. Recebemos um chamado sobre um possível crime no seu histórico familiar. E precisamos que você veja isso. Ele entregou uma foto. Quando Vera olhou, seu mundo desabou de uma vez. Aquela mulher na imagem era familiar, mas a expressão dela era marcada por dor e desespero. Essa é você? Exclamou Clemente, os olhos arregalados de incredulidade. Ah, o quê? A confiança de Vera escorregou pelo ralo. A mulher na foto era uma versão mais velha dela mesma e estava segurando um bebê. Mas o que mais a abalou foi o rosto do bebê. Era Olavo. Olavo? Esse não pode ser. Vera balançou a cabeça de forma frenética, mas a verdade se encaixava como um quebra-cabeça cruel. O policial tomou a vez novamente. Esse é filho de uma mulher que desapareceu inexplicavelmente. Acreditamos que você pode ter informações valiosas, e seu passado pode estar ligado a esse caso. Clemente olhou para ela. Cada expectativa despedaçada deixava suas feições mais estranhas. O que Vera escondia? As palavras a invadiam de todos os lados. Como poderia ser possível? Cada olhada de Clemente trazia uma pressão nova sobre ela. A sensação de que estava sendo despojada de todas as verdades que construíra. A sala parecia encolher e o ar se tornava escasso. Vera não sabia o que dizer, como lidar com aquele fardo. Como aquilo poderia mudar tudo. Ver sua vida em um espelho distorcido e, pior, o olhar de Clemente, que agora estava repleto de confusão e talvez traição. Ele deu um passo atrás. Os olhos refletem uma distância crescente. Vera, você precisa explicar. As palavras não saíam. O que deveria ter sido um dia de descoberta e renovação, agora se transformava em uma tempestade de mentiras. E a verdade tão mais sombria do que qualquer sombra que apagasse seu passado. O que ela faria agora? Como se levantaria dessa devastação? Sua vida, sua família, tudo poderia desmoronar sob o peso do que ainda nem sequer compreendia completamente. O que estava escondido por trás de toda aquela história de amor e silêncio? O que mais ela não sabia? Vera sentia a escuridão se aproximar, e com isso, uma pergunta gritava em sua mente. Até onde ela iria para proteger sua família? A sala parecia se fechar ao redor de Vera. O olhar inseguro de Clemente a perfurava. Cada segundo se estendia como uma corda tensa prestes a quebrar. Ela sentia o peso das palavras que não saíam, a angústia transbordando como um rio prestes a transbordar. O vazio atrás de suas respostas enchia a atmosfera de eletricidade. Vera, você precisa explicar. Ele repetiu, a voz trêmula, como se cada sílaba a colocasse em uma cruz. O policial, sentado à mesa, observava com um ar de expectativa, como se estivesse prestes a tirar um coelho da cartola. Nesse instante, um estrondo fez o ar vibrar. A porta da delegacia se abriu com força. Um homem entrou, ofegante.
com os olhos arregalados e a expressão de quem trazia más notícias. Desculpe interromper. Ele gritou, fazendo todos se virarem. É sobre o que aconteceu no vilarejo. Os olhares se fixaram nele. O clima pesado logo se transformou em curiosidade. Acabamos de receber uma ligação. Alguém aparece por aí. Alguém que todos acreditavam estar desaparecido há anos. O policial se virou intrigado. De quem você está falando? Dona Irene, o homem ecoou. Aquela mulher que foi considerada morta. E ela está alegando que tem um filho e que ele se chama Olavo. Os corações de Vera e Clemente pararam. O mundo desmoronava mais uma vez. Vera se sentia como se tivesse caído de um abismo. Dona Irene? A mulher que era um fantasma nas histórias da vila? Isso não pode ser verdade. Clemente balançou a cabeça com a incredulidade estampada no rosto. O que você quer dizer com isso? Olavo, nosso filho, ele tem um passado ligado a essa mulher? Sim, esse era o dilema que Vera mais temia. Lembranças fragmentadas de conversas murmuradas, segredos sussurrados em noites de insônia. Dona Irene, quem era ela de verdade? O que ela significava na vida da minha sogra? Um nó se formou em sua garganta enquanto tudo se embaralhava. O homem, sem perceber a tensão crescente, continuou. Ela disse que precisa ver o filho. Ela diz que ele é seu legítimo herdeiro. Uma explosão de murmúrios encheu a sala. Como isso é possível? Alguém perguntou, a perplexidade preenchendo o ar pesado. Analisando a expressão do policial, Vera percebeu que as respostas poderiam não ser as que eles esperavam. O policial sussurrou de volta, em um tom grave. Olavo pode ser mais do que ele parece. A situação é mais intensa do que imaginamos. Clemente, em um acesso de confusão e medo, virou-se para Vera. É melhor você me contar a verdade, Vera. O que mais você esconde? O que mais está envolvido nesse quebra-cabeças? Vera se sentiu exposta, como se cada segredo estava prestes a se desmanchar, como se sua vida estivesse prestes a abrir as portas de um armário cheio de esqueletos. O que mais ela tinha que afrontar? Ela olhou nos olhos dele, as lágrimas brotando novamente. Clemente, eu não sei o que fazer. Não sei como chegamos até aqui. A voz falhou. O peso da verdade era avassalador. Nesse instante, a porta se abriu novamente. Uma figura conhecida entrou, Dona Cândida. A expressão dela era como um verão inesperado em um dia de tempestade. Vera, ela disse, a voz soando diferente, mais suave. Você sabia? Vera exclamou, indignada. Você sabia de tudo isso e não disse nada? A voz de Dona Cândida soou tão potente quanto antes, mas agora havia uma fragilidade. Porque eu tinha medo. Medo do que poderia acontecer. Medo de perder você. A sala ficou em silêncio absoluto. O choque ainda reverberando. Era como assistir uma bomba prestes a explodir. E Vera sentiu que as palavras a espreitavam, prontas para estourar. O passado, a dor, os segredos, tudo estava prestes a ser revelado. Com um nó na garganta, o olhar de Vera se fixou em Clemente. E se eu não for a mãe que você achou que eu era? A tensão cresceu, e a pergunta ecoou como um grito ensurdecedor, deixando todos no quarto em suspense. O que ela realmente sabia? O que mais poderia acontecer? Qual seria o destino deles agora, à beira de toda essa revelação? A sala ficou em um silêncio mortal. Cada olhar se prendeu nas palavras, como se o ar tivesse se tornado denso. Vera sentiu que a terra sob seus pés começava a rachar. Dona Cândida, agora com lágrimas nos olhos, olhou para Vera com uma mistura de tristeza e esperança. Eu não queria que soubesse assim. Mas Vera não conseguia ouvir. Seu mundo estava despedaçado. O peso da revelação desmoronava suas defesas. Ela olhou para Clemente, que a observava com desconfiança, como se estivesse se afastando dela em câmera lenta. O choque na expressão dele a consumiu.
Como ela poderia explicar o que nem mesmo entendia? Clemente, eu não sabia. A voz dela era tão baixa que mal conseguia ouvir. O que mais estava enterrado sob a superfície tranquila de suas lembranças? O que ela realmente era? A verdade se enroscava em seu estômago, um nó intenso. Nesse momento, um lampejo de luz cortou a escuridão. Uma mulher entrou pela porta, com um ar de urgência desesperada. Todos se viraram, confusos. Desculpe interromper. Eu tenho algo importante. Os olhos dela brilhavam, cheia de emoção e pânico. Quem é você? O policial perguntou, tentando controlar a situação. A mulher caminhou até o centro da sala, como se estivesse prestes a falar algo que poderia mudar tudo. Eu sou a mãe de Olavo, ela disse, a voz firme apesar da tensão evidente. Sou eu quem estava desaparecida. Um murmúrio percorreu a sala como um trovão. Vera sentiu a cabeça girar. Dona Irene? Dizer que aquilo parecia um pesadelo seria um eufemismo. Agora, com a verdade diante dela, o que restava de sua vida? Mas isso não é possível, Clemente balbuciou, a incredulidade estampada no rosto. Você disse que ele era nosso. Eu não sou quem você pensa. Ela olhou diretamente para Vera, o rosto marcado por cicatrizes do passado. Eu precisava me esconder. O que fiz foi por amor e medo. Não eu, mas minha família estava em perigo. A tensão na sala explodiu com aqueles novos dados. Olhos inquietos se cruzavam. A atmosfera se tornava insuportável. Como assim, perigo? Vera perguntou, a voz embargada. Que tipo de perigo? O que está acontecendo? O coração de Vera batia forte. A cada palavra revelada, um novo peso surgia. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a tirar uma pedra de seu peito. Meu nome é Clara, e vocês precisam saber a verdade. Ela hesitou. Olavo não é só um bebê que você criou. Ele é a chave para um legado sombrio que minha família tentou esconder. As palavras dela pairavam no ar como um alerta de tempestade. Vera sentiu um frio percorrer sua espinha. Um legado? O que você está dizendo? Um legado de segredos, de traições. A história da sua sogra, ela nunca me contou, mas eu sei. Seu filho é mais do que você imagina. Ele está no centro de uma disputa que pode abalar tudo, manchar nosso passado. Você está me dizendo que a história entre nós é baseada em uma mentira? Clemente disse em voz alta, a confusão agora se transformando em raiva. No instante em que as palavras dele deixaram os lábios, um rugido ecoou do lado de fora. Seguido de um estrondo ensurdecedor, os vidros da delegacia tremeram. Todos se viraram para a porta, atônitos. Algo estava acontecendo, e não era o que qualquer um esperava. Não pode ser, Clara murmurou, pálida como um fantasma. Eles chegaram. A sala quase explodiu em caos. O policial levantou-se, organizando os outros na sala, enquanto Vera, Clemente e Dona Cândida se olharam, sem entender. Que ameaças estavam prestes a se desdobrar? Que perigos estavam prestes a invadir suas vidas cotidianas, agora transformadas em um pesadelo real? Precisamos ir, gritou Clara, olhando para a porta com pavor. Agora! E assim, com o coração acelerado e a urgência estampada no rosto de cada um, a pergunta ficou no ar. Quem ou que os aguardava do lado de fora? E como isso mudaria tudo? A porta se abriu e todos na sala sentiram o ar parar. Clara olhou para a figura que entrava, o pânico nos olhos dela. Desculpe interromper, eu tenho algo importante. A mulher estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Ela parecia desesperada, o tipo de desespero que faz o coração acelerar. Quem é você? O policial perguntou, levantando-se, tentando manter a situação sob controle. Meu nome é Helena. Eu sou a mãe de Olavo. O impacto da afirmação fez a sala inteira prender a respiração.
Vera sentia um frio na espinha, enquanto Clemente palidecia, os olhos arregalados de incredulidade. Não pode ser, ele murmurou. Você não pode ser a mãe dele. Eu sou. Helena cravou os olhos em Clemente, a voz trêmula. Eu não estou aqui para causar problemas. Eu só quero ver meu filho. Dona Cândida deu um passo para trás, o olhar passando de Vera para Clemente. A pressão na sala era palpável, como uma tempestade prestes a eclodir. Mas como você pôde sumir assim? Ninguém sabia, ninguém nunca soube. As palavras de Dona Cândida saíam em um sussurro angustiante. Helena olhou para Vera e por um segundo as duas mulheres se conectaram. Por favor, você não faz ideia do que eu passei. Menti por medo e agora me arrependi. A voz dela quebrava. Eles vinham atrás de mim e depois eu fui forçada a deixar tudo. Vera sentiu seu coração acelerar enquanto a situação começava a desmoronar. Mas por que você não contatou a gente? A gente poderia ter te ajudado. A confusão se transformou em raiva, mas também em compaixão. O desespero de Helena era inegável. O policial, que até então observava calado, finalmente interveio. Precisamos saber a verdade sobre tudo isso. O que você sabe? O que aconteceu com você? Antes que Helena pudesse responder, a sala tremeu com um estrondo ensurdecedor. Todos se viraram para a janela e o caos se instaurou. Uma nuvem de fumaça subia do centro do vilarejo, seguida de gritos e correria na rua. Não! Clara gritou, olhando para Vera. Eles vieram. Eles encontraram você. O olhar dela era de puro terror, como se o mundo estivesse caindo à sua volta. A sala virou um tumulto de vozes, enquanto os presentes tentavam compreender a nova ameaça. Clemente agarrou a mão de Vera, sua expressão preocupada. O que está acontecendo? Quem está atrás de nós? O medo em sua voz era palpável. É a minha família, disse Clara, sua voz cheia de agonia. Eles não vão parar até que tenham o que querem. Olavo é a chave para tudo isso. A sala se encheu de murmúrios nervosos. O relógio na parede parecia aumentar a pressa. Vera sentiu seu estômago se revirar. O que você quer dizer com isso, Clara? Ela estava à beira de um colapso. Helena, com lágrimas nos olhos, olhou para Vera e Clemente. Vocês têm que entender. Não sou só eu. Tem um motivo muito maior. Segredos que afetam muitas vidas. E Olavo pode estar em perigo. A porta da delegacia se abriu abruptamente, e um grupo de homens entrou. Eles eram casuais, mas a maneira como olhavam para todos aqueles ali trouxe um calafrio. Estamos atrás de Helena, um deles gritou. Saia, rápido, o policial ordenou. A agitação crescendo. Vera se sentiu perdida. O que está acontecendo? O que eles querem? O desespero estava estampado em seu rosto. Vera, precisamos ir agora. Clemente puxou a mão dela, e o tempo parecia correr devagar. Eles tinham que sair. Mas a pergunta permanecia e ecoava na mente de Vera. O que mais ela não sabia? O que mais seu filho, sua vida, sua história escondia? Logo eles se viram correndo pelas ruas, enquanto o caos do vilarejo tomava conta de suas vidas. O que estava lá fora e os segredos que o cercavam podiam destruir tudo. E enquanto saíam, Vera olhou para Clemente e perguntou baixinho. Estamos preparados para o que vem a seguir? Seus corações pulsavam em uníssono, mas a verdade se escondia nas sombras. E cada passo os levava mais fundo em um abismo desconhecido. A angústia aumentava e a vida como eles a conheciam estava prestes a mudar para sempre. A porta se abriu e as vozes ao redor começaram a misturar-se em um caos sem fim. Vera olhou para Clemente, seus corações batendo forte, como se quisessem escapar do peito. O pânico no olhar da mulher que acabara de entrar era evidente. Clara e a polícia também estavam atentas.
como se soubessem que um novo capítulo estava prestes a se desenrolar. Vocês têm que acreditar em mim, Helena disse, a voz tremendo. Estou aqui porque preciso proteger Olavo. E vocês? A tensão era palpável. Os homens que chegaram pareciam mais ameaçadores a cada segundo que passava. Vera sentia o nó na garganta, a ansiedade apertando seu peito. O desprezo que havia se acumulado em seus olhares tornava a situação ainda mais alarmante. É sobre sua família, Clara. Elas estão atrás de Olavo. Quem são essas pessoas? Clemente perguntou, sua voz misturando-se à confusão. O que está acontecendo? Helena se acercou mais, a urgência tornando-se quase palpável. Precisamos ir. Eles não estão apenas atrás de mim, mas de Olavo também. Ele não é o que pensam que é. A sala explodiu em murmúrios. Vera franziu a testa, sua mente tentando processar o turbilhão de informações. O que você quer dizer? Olavo, ele é meu filho. A afirmação soou como uma afirmação desesperada. E mesmo assim, a dúvida começou a se infiltrar. Vera, Clara sussurrou, buscando o olhar dela. Não se esqueça do que eu disse. O passado pode voltar contra nós. As palavras dela eram como um eco distante de algo que Vera mal compreendia. Quando os homens se aproximaram, a situação esquentou. Você promete que vai proteger Olavo? Helena lançou um olhar desesperado entre Vera e Clemente. Se eles pegarem ele, será o fim. O que eu fiz? Não posso deixar que isso aconteça. Clemente não sabia o que pensar. O que você fez? Para quem você está trabalhando? Ele gritou, seu rosto vermelho de nervosismo. A cada palavra que saía da boca de Helena, a angústia corria como uma onda. É complicado. Você não entende. A voz de Helena falhava, como se as palavras fossem um peso insuportável. O que eu estou tentando dizer é que Olavo, ele não é só um bebê. Ele é parte de algo muito maior. E foi nesse momento, enquanto o clima esquentava e as vozes se elevavam, que um barulho à distância cortou a tensão. Um carro parou abruptamente em frente à delegacia, e uma agitação se formou na rua. As portas se abriram e homens de terno escuro saíram, com marcos de autoridade desenhados em seus rostos. O que está acontecendo aqui? Um deles gritou, elevando a voz para silenciar a confusão. Vera sentia como se o chão se abrisse sob seus pés. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma alarmante. Quem são vocês? Ela questionou, a voz quase tremendo. Nós somos a resposta, um dos homens respondeu, e temos procurações para levar o menino. O fôlego de todos na sala parou. Levar Olavo? Não! Clemente protestou, segurando a mão de Vera com força. Isso não está acontecendo. Helena girou em direção ao grupo de homens, sua expressão de pânico se intensificando. Vocês não podem levá-lo. É uma questão de vida ou morte. E assim, naquele momento de tensão máxima, uma explosão sacudiu o lugar. Uma fumaça negra invadiu a sala, e gritos encheram o ar. Vera viu a confusão se espalhar. Fuja, agora! Gritou alguém. A sala estava em desordem, e rodes de medo cobriram os rostos de todos. Clara estava paralisada, enquanto Vera e Clemente se apressaram em direção à saída. Mas antes que pudessem dar um passo, Helena gritou mais uma vez. Vera, o que você não sabe é que você é a chave para tudo isso. As palavras dela soaram como um trovão na mente de Vera. O que você quer dizer com isso? Sua voz era aguda, cheia de um choque que reverberava. Eu sou apenas uma mãe. Mas Helena continuou. Olavo é o filho de um legado que você jamais imaginou. O que aconteceu é maior do que a gente consegue entender. O mundo girou. A verdade que ela pensava compreender começou a desmoronar. O que mais havia nas sombras? Vera olhou para Clemente, e o pânico que se espalhava em seu olhar fez tudo parecer mais real. Antes que pudesse processar,
O caos tomou conta e a sala estava em um turbilhão. Os homens de terno escuro estavam próximos, e a única certeza que Vera tinha naquele momento era que nada continuaria igual. O que viriam a descobrir? O que mais tinha sido escondido até agora? E acima de tudo, quem realmente era Olavo? A sala estava em um silêncio cortante, como se o ar tivesse se tornado pesado. Vera sentiu seu coração disparar com as palavras de Helena. O que ela queria dizer? Olavo não era só um bebê? O que mais ela escondeu? A tensão parecia palpável, e cada olhar em volta dela se tornava mais carregado de expectativa. Helena parecia prestes a revelá-la, mas antes que pudesse falar, a porta da delegacia se abriu com um estrondo. Um grupo de homens entrou. Todos vestidos de terno negro, com expressões sérias e ameaçadoras. Eles estavam ali para algo, e isso era claro. O policial imediatamente levantou a voz, tentando tomar controle da situação. O que estão fazendo aqui? Este é um território da polícia. Mas os homens ignoraram, suas atenções fixas em Helena, como se ela fosse o único alvo. Você sabe o que precisa fazer, um deles disse, sua voz baixa, quase um rosnado. A inquietação crescia. Eu não vou deixar que vocês levem Olavo, Helena gritou, e Vera sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo ali? O medo a envolveu como um manto pesado. Não sabe o que está fazendo, um dos homens a avisou, passo à frente. Queremos a criança. É a única maneira de consertar o erro que você cometeu. Vera olhou para Clemente, seu coração palpitar. O que esses homens queriam? E qual era o tal erro? Antes que pudesse processar, um grito rasgou o ar. Cuidado! Dona Cândida se lançou à frente de Vera e Clemente, numa reação instintiva. Antes que qualquer um pudesse se mover, um barulho alto ecoou. O segundo homem tinha sacado uma arma. Vera viu a lâmina fria e reluzente. Não, espera! Olhou para a porta, onde um outro homem surgiu, mais velho e familiar. Era um rosto que em sua memória parecia estar longe, mas agora se aproximava com uma fúria incontrolável. Era o pai de Vera. Paulo! Vera gritou, seus olhos arregalados. O choque a paralisou. O que ele estava fazendo ali? As lembranças de uma herança que ela preferia não encarar a atravessaram como um relâmpago. Vera, você precisa me ouvir, Paulo disse, a voz firme, cortando através da confusão. Está em perigo. Eles vão levar o seu filho porque... O homem com a arma interrompeu, apontando-a em direção a Paulo. E você deve se calar. A tensão na sala aumentou a níveis insuportáveis. Vera olhou de Paulo para Olavo e sentiu como se o chão estivesse se partindo sob seus pés. A revelação do seu pai fazia tudo parecer mais confuso. Eu sei quem eles são, Paulo disse, a fúria em suas palavras agora transparecendo. Eles estão aqui para limpar as evidências e não vão parar até... Vera queria gritar. Tudo o que conhecia estava desmoronando. O que seu pai queria dizer? O que ele sabia? O homem que havia desaparecido anos atrás agora parecia ser a única chave para escapar daquela armadilha. Helena, percebendo que não tinham muito tempo, se voltou para Vera. O que você não sabe é que há segredos que nos ligam, e Olavo é parte disso. Você é a mãe dele, não é? Clemente murmurou, os olhos fixos em Helena. O ar ficou mais pesado com essa nova revelação. Isso não fazia sentido. Ou fazia? Olavo, um menino de quem todos estavam falando como se fosse o centro de um turbilhão infernal. O passado retorna, Vera, disse Paulo. Você precisa conter a verdade. É só assim que você poderá proteger sua família. Mas os homens com a arma haviam avançado. Em um momento, a vida de Vera estava prestes a mudar de um jeito que não poderia imaginar. Saia da frente, um gritou, e o caos começou. Fá!
Agora! Clara gritou, mas Vera estava paralisada. O que mais ela descobriria? A verdade era mais amarga do que qualquer mentira que pudesse ter imaginado. Neste instante, um tiro ecoou. O mundo ao seu redor se tornou um borrão. E antes de qualquer coisa, a realidade desmoronou com um caos ensurdecedor. Quem seria atingido? O que aconteceria com Olavo? O que ela faria agora, com essas verdades dolorosas sobre sua vida? Nesse momento, enquanto olhava para tudo ao seu redor, Vera soube que nada seria o mesmo novamente. Era apenas o começo do fim. Vera sentiu o tempo parar, quando o barulho do tiro ecoou pela sala, como se o mundo tivesse desacelerado. Uma onda de pânico a envolveu, e seu coração disparou. Clemente! Gritou buscando os olhos dele. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a luz da sala piscou e uma nuvem de fumaça rosa tomou conta do ambiente, obscurecendo tudo ao redor deles. O desespero se espalhou como fogo em palha seca. Os homens de terno negro começaram a recuar, confusos, enquanto Clara e Paulo se protegiam atrás da mesa de madeira. Dona Cândida gritou: Olavo! Vamos, rápido! Os olhos de Vera se fixaram na porta. A única coisa que conseguiam ver eram sombras e o caos lá fora. Precisamos sair agora! Clemente puxou Vera pelo braço, mas ela estava paralisada, ainda processando o que acabara de acontecer. Vera, vamos! Ele a puxou mais forte, e finalmente os dois se moveram. Mas antes de chegarem à porta, uma figura emergiu da fumaça. Era Helena, com um olhar intenso e determinado. Esperem, a verdade está aqui! Ela gritou, mas ninguém a escutou. A urgência a fez avançar em direção a Vera. Eles vieram atrás de mim, mas Olavo é inocente. Então, uma explosão de vidro cortou o ar. Alguém havia quebrado uma janela e a luz do sol entrou, iluminando a sala em meio ao caos. Vera viu a expressão de Clara se transformar em pânico absoluto. Não, não, não! Ela balançou a cabeça, como se tentasse afastar um pensamento terrível. Clara, o que está acontecendo? Vera gritou, o medo envolvendo suas palavras. Mas nesse instante, tudo parou novamente. Uma voz familiar surgiu do fundo da sala. Agora, tudo faz sentido. Era seu pai, Paulo. Ele estava de pé, erguendo as mãos para acalmar todos. Vera precisa entender que você é a chave. O que isso significava? A sensação de um choque percorreu a espinha dela. O que você quer dizer com isso? E então, num movimento rápido, Paulo se virou para Helena. Depois de anos, você ainda não aprendeu? As palavras deles reverberaram na sala, criando uma tensão palpável. Vera sentiu o nó na garganta apertar. Você a traiu? Traição, Helena retrucou, com os olhos cheios de fúria. Você acha que eu quis isso? O que fiz foi por amor. Você não entende maravilha nenhuma. A fumaça agora começava a dissipar, revelando todos os rostos tensos e confusos na sala. Cada um lutava para entender o que estava acontecendo. Clemente colocou as mãos em torno de Vera, mas ela estava perdida. Por que não me disse nada? Ela olhou para Paulo, a dor preenchendo sua voz. Por que mentiu sobre quem eu sou? Os homens de terno ainda estavam lá fora, mas agora pareciam hesitar, seus rostos confusos. Paulo girou em direção a eles, desafiador. Vocês não têm poder aqui. Olavo é mais do que apenas uma criança. Ele é um legado. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. O que ele queria dizer com legado? O que estava acontecendo na verdade? Os homens começaram a olhar uns para os outros, confusos. Recue! Não da janela! Um deles gritou, mas já era tarde. De repente, uma figura encapuzada apareceu na entrada da delegacia. Ela tinha um ar de autoridade, e a maneira como se movia denunciava que era alguém importante. Chega!
Ela ordenou. A voz era firme e ecoou em toda a sala. É hora de parar com os joguinhos. A verdade finalmente vem à tona. Vera sentiu um frio na barriga. Quem era aquela mulher? Que tipo de verdades elas estavam prestes a revelar? E o que isso significava para sua vida? Nesse momento, o tempo parecia congelar novamente. Cada coração batia em um ritmo frenético, e Vera percebeu. O que ela pensava saber sobre sua família, sobre si mesma, estava prestes a ser destruído. Uma onda de incerteza tomou conta dela. O que mais estava por trás daquele legado? O que mais havia nas sombras de sua história? A sala estava cheia de perguntas sem resposta, e Vera apenas queria saber uma coisa: quem realmente era Olavo? Vera sentiu o tempo parar quando a figura encapuzada entrou na sala. A voz determinada dela cortou o ar pesado. Chega! A verdade finalmente vem à tona. Era como se todos os corações parassem em uníssono. Olhos se viraram para a mulher misteriosa, uma autoridade silenciosa irradiando dela. Um arrepio percorreu a espinha de Vera. Quem é você? Perguntou, a voz tremendo ligeiramente. Sou alguém que conhece a verdade sobre vocês, sobre Olavo, a mulher respondeu. Sua presença carregando um peso que fez o próprio ar parecer mais denso. O grupo em volta se inquietou. Até mesmo os homens de terno negro hesitaram. Olavo? O que você sabe? Clemente perguntou, um misto de raiva e esperança na voz. O desespero estava estampado em cada rosto da sala. A mulher deu um passo à frente. Ele não é apenas uma criança. Ele é a chave para um passado que nunca deveria ter sido esquecido. As palavras dela reverberaram como um trovão. Matias, o homem de terno, riu de forma cínica. E você acha que temos tempo para suas histórias? Mas a mulher não se deixou abalar. Ela olhou para Vera e disse: Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Se não o fizer, você pode perder mais do que imagina. Um arrepio de medo cresceu. O que ela queria dizer? Vera sentia o nó apertar na garganta. Fale, por favor! Ela implorou, sem saber que o que viria a seguir seria algo que nunca poderia esperar. A mulher baixou o capuz. Vera ficou paralisada. Era alguém que ela conhecia, alguém do passado. Karina, você? A reconhecia como uma amiga antiga de juventude, que desaparecera sem deixar rastro. Antes de tudo, preciso te avisar, Vera. Olavo, ele é filho de alguém que você não imagina. O silêncio confortante virou um eco de espanto. Vera ficou sem palavras. Filho de quem? Olavo é meu. A intensidade de Clemente fez a sala tremer. Você não entende. Olavo não é só seu filho. Ele é o resultado de uma relação que eu e você nunca deveria ter tido. Karina explicou, o olhar dela tenso e ansioso. Isso não faz sentido. O que você está dizendo? Vera mal conseguia processar. O que Karina estava sugerindo? A sala parecia girar e as vozes se fundirem em um ruído distante. Por favor, ouça. Antes que eu desaparecesse, alguém me procurou. Fui informada de que a única maneira de proteger Olavo era afastá-lo de você. A angústia na voz dela era palpável. Era para não deixá-lo enredado nas mentiras e segredos da nossa família. Os homens de terno começaram a se mover. A impaciência se transformando em nervosismo. A gente não tem toda a noite. Um deles gritou. Calem-se! Aqui, a verdade tem que ser ouvida. Karina foi firme e os olhares se fixaram. A tensão no ar era como um fio prestes a se romper. Olavo é mais precioso do que você pensa. Ele carrega o legado da nossa família. E se as pessoas erradas o encontrarem? Karina hesitou, o medo fazendo sua voz tremer. Mas antes que ela pudesse terminar, o estrondo de tiros ecoou do lado de fora, e a porta se abriu com um estalo ensurdecedor. Entraram homens armados, com expressões implacáveis, e o caos se instalou. O que estava acontecendo? O que eles queriam? Segurem todos!
Estamos aqui para levar Olavo! Gritou um deles. A sala virou uma confusão de gritos e movimentos rápidos. Vera agarrou Clemente, desesperada. O que vamos fazer? Isso não pode estar acontecendo. Ele respondeu, o pânico desenhando sua feição. Mas Karina estava determinada. Precisamos levá-lo agora. Se eles o pegarem, será o fim. Ela se virou para Vera, seu olhar intenso. A verdade que você pensava saber pode não ser nada perto do que está vindo. Neste momento crítico, Vera percebeu que um dos homens armados a observava. Um profundo reconhecimento a atingiu. Era alguém que ela conhecia por muito tempo, mas que nunca esperaria ver naquele cenário. Seu coração disparou. Mateus, você? O que você está fazendo aqui? Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Vera, a verdade do passado está prestes a vir à tona, e você nunca será capaz de escapar dela. A sala parecia girar, e um sentimento de desespero se instalou. O que mais ela não sabia sobre a vida que construíra? O que mais se escondia por trás das sombras? Olhos aterrorizados se cruzaram e a tensão explodiu, deixando Vera com uma única pergunta. Quem realmente era Olavo? O caos tomou conta da sala como um furacão. A tensão estava no ar, o pânico cruzando os rostos de todos. Vera sentiu o coração disparar. Suas mãos tremiam, enquanto ela segurava Clemente, cercada por homens ameaçadores, e Helena gritava sobre o que estava por vir. Olavo é mais importante do que vocês pensam. As palavras dela ecoavam na mente de Vera. Os homens de terno negro se aproximavam, a determinação em seus olhares. Vera teve um vislumbre de seu filho, que estava na sala do outro lado da confusão. O instinto de proteção tomou conta dela. Não deixarei que eles toquem nele, gritou, sem saber se aquela afirmação tinha algum valor. O silêncio se estendeu antes da próxima explosão de barulhos. Os homens estavam prontos para partir com Olavo, e ela não poderia permitir isso. Vera, nós precisamos sumir. Agora! Clemente a puxou pelo braço, e ela olhou para os olhos dele. O desespero lá fez seu coração despedaçar, mas antes que pudesse se mover, Paulo, seu pai, se colocou na frente deles, firme. Eu não vou deixar que levem a criança, ele afirmou determinado. A tensão cresceu. Os homens hesitaram por um momento, e Vera aproveitou aquela brecha. Olavo é meu filho e ninguém vai tirar ele de mim. Karina se adiantou, seus olhos cheios de lágrimas. Por favor, ouçam. Olavo é parte de uma história muito maior, um legado que precisa ser protegido. Sua voz era intensa, e Vera viu algo mais na expressão dela. Medo, tristeza, uma história que todos precisavam ouvir. Isso não faz sentido, Clemente gritou. Nenhum de nós entendemos. Mas todos sabiam que não tinham escolha a não ser escutar. Helena deu um passo à frente. Se eles pegarem Olavo, ele estará em perigo. Essa é a verdade. E nós não podemos deixar que isso aconteça. A sala estava em silêncio, tensa. Os homens de terno, ainda diante da porta, pareciam perder a confiança enquanto os olhares de todos se fixavam em Helena. O clima mudou. E Vera respirou fundo, determinada a lutar por sua verdade. Se temos que contar tudo, então vamos fazê-lo. O olhar dela encontrava o de Clemente, e ele assentiu, preparado para o que viesse a seguir. De repente, o homem mais alto entre os que estavam na sala falou, mas desta vez sua voz soou menos ameaçadora. Muito bem, estamos dispostos a ouvir. Mas por que deveríamos acreditar nas histórias de vocês? Seus olhos refletiam um desafio. Porque se Olavo é mesmo o que estão dizendo, ele pode mudar tudo para nós. A verdade que todos guardamos é o que realmente importa. Paulo respondeu, sua voz firme, enquanto a pressão aumentava. No meio do tumulto, Vera sentiu uma onda de empoderamento. Ela respirou fundo e disse, eu sou a mãe de Olavo e eu sei que ele é especial. Ninguém pode me separar dele. Sua voz era forte,
E Clemente se aproximou, segurando a mão dela. Vamos juntos, ele disse, como se estivessem formando uma barreira de proteção em torno da criança. Vera viu o pavor nos olhos de Helena. Estamos aqui por você, e pela verdade. Karina, por sua vez, ergueu a cabeça. Nós temos que proteger Olavo de qualquer maneira. Precisamos ser um só. As palavras dela encontraram ressonância no coração de Vera. Nesse momento, uma nova luz apareceu no horizonte. O que antes parecia um pesadelo inevitável, agora se transformava em uma nova esperança. Os homens hesitaram, e a certeza de que a verdade poderia vencer qualquer mentira começou a surgir no ar como um sussurro de liberdade. Aterrados, os homens de terno pareciam estar perdendo a firmeza. O pânico e a dúvida os cercaram, enquanto Clara e Paulo estavam à frente, decididos a lutar por aquilo que também era deles. Com um movimento veloz, Clemente puxou Vera para o lado, enquanto os outros se preparavam para a luta final, se unindo. Alguns, antes ameaçadores, começaram a recuar. Vera olhou nos olhos de Olavo, que estava protegido na parte de trás, e um novo sentimento explodiu dentro dela: amor. Coragem, determinação. Não vamos desistir, ela gritou. E ao sentir a força dos que estavam ao seu redor, Vera sabia que a verdade se tornaria sua aliada. Quando tudo parecia prestes a se resolver, uma sirene distante começou a tocar. O que isso significava? A confusão crescia ainda mais. A sala estava prestes a transbordar, e com ela, a verdade que poderia trazer paz ou caos. Preparem-se, alguém sussurrou. A batalha está apenas começando. E assim, com a mente cheia de mistérios e perguntas sem respostas, Vera se virou para o futuro. O que mais se escondia sob a superfície? Como tudo acabaria? O que ainda estava por vir? E você, que acompanhou toda essa jornada, não pode perder a continuidade dessa história. Você precisa se inscrever agora para não ficar de fora das próximas revelações. Que esmague o botão de like agora para dar aquela força ao canal e alimentar o algoritmo de histórias emocionantes. Comente suas reações e teorias sobre esse final. Eu quero saber o que você achou, de verdade. E compartilhe este vídeo imediatamente com 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo para realizar essas ações. É a hora de mostrar seu apoio, porque só os verdadeiros fãs fazem a diferença.